A professora Vassi tem pós-doutorado aqui na Geografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, porque é o último mês que ela participa, então a gente já pode dizer que ela tem pós-doutorado. Feito aqui no NEPEC, com o nosso grupo. Ela é doutora em Geografia pela Universidade Federal de Goiás, mestre em Geografia pela Universidade Federal de Rondônia, graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Rondônia e História pela Universidade também Federal de Rondônia. Atuou como formadora do PANEC-MIC, Polo de Rolim de Moura, no Ministério da Educação e Cultura. É professora adjunta da Universidade Federal de Rondônia, no curso de Pedagogia, no campus de Rolim de Moura. Possui experiência na área da educação, com ênfase em ensino de geografia, ensino de história, sociologia da educação, com ênfase na avaliação escolar. Atua principalmente com os temas cultura populares, ensino de geografia e de história, narrativas, história de vida, comunidades ribeirinhas, colonização e ocupação territorial, folia de reis. Ela é a responsável por ter trazido a mangueira aqui, foi ela que ficou lá e aí ficou pedindo as coisas, vamos trazer, então, aí Mariana trouxe, então. É membro pesquisadora do NEPEC em Rede, do CNPq, e também do Grupo de Estudos e Pesquisas de Espacialidades Amazônicas. Então, a Vassi, você tem 20 minutos para fazer a sua exposição e pode iniciar. Boa tarde a todas as pessoas presentes, nossos heróis que estão aí resistindo até agora. Como professora, eu vou começar com um exercício que todo mundo que está aqui um dia fez isso na escola, que era complete a frase. Lembram disso? Professora lá do primário, do ensino fundamental. Então, eu vou ver se vocês foram aprovados nessa atividade. Vocês vão completar comigo a frase, tá bom? Vamos lá? A menina dos meus olhos não tem? Muito bem. A bala do meu revólver não tem? Vai mudando. Apareceu lá? A tecnologia. Isso. A porca do parafuso nunca deu? A pata do meu cavalo não bota? Oh, a pé. Isso. Não vou comer o pão? Muito bem. O pessoal que recebeu a colinha está de parabéns. Muito bem, pode passar. Então, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui nessa mesa. Para mim é um sonho que está sendo realizado, poder estar aqui no NEPEC, ao lado da professora Zeni, aprendendo muito, com o colega Jefferson e conhecendo a nossa querida professora Cristina. Quem tem me motivado ao longo desse tempo para estudar as folias de reis, né, claro que são as folias de reis de onde eu trabalho, que é lá no Vale do Guaporé, região oeste do estado de Rondônia. Então, é a partir desse caminhar que eles renovam esse ritual realizado pelos 3 reis magos, há muitos anos atrás, em busca do menino Deus. Então, os foliões lá da região do Vale do Guaporé estão reatualizando esse tempo mágico, esse tempo sagrado. Muito bem. Então, eu trago para vocês, inicialmente, essas fotografias. Elas foram tiradas no Barra Shopping, quem é daqui do Rio de Janeiro conhece, para ilustrar a ideia de que, e é isso que eu acredito que defendo a partir das folias de reis, que o fenômeno religioso ele é um configurador, um modelador de tempos e espaços. E por que eu escolhi estudar, relacionada com as folias de reis,
o espaço do shopping, né? Motivada aí pelas aulas do nosso querido professor Lobato, que nos ensinou muito bem quais são as simbologias que estão presentes no shopping center. Então, o shopping center ele é uma forma simbólica que se alimenta e que também alimenta outras tantas formas simbólicas. Então, depois nós vamos ver a relação disso com o que eu quero falar com vocês. Muito bem. Pode passar. É que nós estamos tentando coordenar aqui a fala e... Pode passar, agora é nisso. Isso. Muito bem. Então, veja, as formas simbólicas, elas atuam não só no campo do visível, elas também atuam de forma muito significativa no campo do sensível, mas agem também sobre o nosso intelecto. Por isso, aquele exercício inicial que nós fizemos, que é esse exercício intelectual que nós fazemos com as formas simbólicas, ou seja, nós agregamos a elas uma propriedade outra que não é necessariamente, obrigatoriamente estar nela, mas nós agregamos e fazemos isso com as formas simbólicas. E, por outro lado, elas também justificam a centralidade do poder. Então, as formas simbólicas estão na centralidade do poder e, a partir desse centro, nós reconhecemos e legitimamos todas as formas de poder. Muito bem. Rubensbaum, no estudo que faz sobre invenções das tradições, ele propõe um jogo de análise que é pensar a utilização de elementos antigos na elaboração de novas tradições inventadas. Então, ele está estudando lá toda a realeza inglesa, todos os ritos, todas as simbologias, e faz esse jogo de análise. Eu, proponho o jogo inverso, ou seja, vamos pensar um pouco sobre como ocorre a utilização de elementos novos na elaboração de antigas tradições reinventadas. Essa árvore, ela foi inaugurada lá no Barra Shopping, um dia antes das eleições, e eu estou lá toda maravilhada com aquele símbolo, quando não, de repente, é projetado isso na árvore de Natal. Então, você vê a dimensão simbólica e a dimensão política, de uma forma simbólica, espacial, religiosa, sendo utilizada aí dentro de uma dimensão política, à vésperas de uma eleição presidencial. Todas as pessoas que estavam lá foram tomadas por essa imagem. E eu quero, então, trabalhar com vocês, pode passar, uma outra forma simbólica que eu me deparei com essa imagem. Quando eu me deparei com essa imagem de forma inusitada, eu vi a figura da representação do presépio. Fotografei imediatamente essa foto e vivo postando coisas no Face, usando aí das novas tecnologias, e pedi para e fiz uma legenda. Quem reconhece essa foto? Por incrível que pareça, todas as pessoas que curtiram, ninguém reconheceu como sendo a forma simbólica do presépio. Isso me inquietou. Falei, por que será que as pessoas não reconheceram isso? Aí eu imprimi essa foto e fui fazer essa constatação em loco. Pensei de novo, aonde é que eu poderia ir? Lugar melhor não há do que o shopping. Fui num dos shoppings mais populares aqui do Rio de Janeiro e apresentei essa foto a essas pessoas. E elas não reconheceram como sendo do presépio. E eu já tinha uma outra figura na bolsa, que é essa figura representativa do presépio, que todos nós conhecemos e que está em vários suportes textuais, literários, enfim. Quem é que não se lembra da grande representação do filme O Alto da Compadecida, que a nossa querida Montenegro está lá fazendo o papel de Maria, usando as mesmas simbologias lá do presépio. Muito bem. E aí eu mostrava a primeira figura, as pessoas não reconheciam, mas quando eu mostrava essa, todo mundo dizia assim,
Ah, é o presépio. Falei, por que será que elas reconhecem uma e não reconhecem outras? Então, essas duas formas eu quero apresentar aqui, bem rapidinho, abusando um pouco, viu, Rejane, dos ensinamentos da arte para analisar uma arte sacra. Então, se eu falar alguma coisa inconveniente, depois você me corrige. Então, vamos tentar analisar, ver alguns elementos dessas duas formas. Primeiro tema, né, o pintor desse quadro é um pintor renascentista. Então, o Renascimento ele já é, de acordo com Rombesbal, uma própria reinvenção. Está reinventando lá os ideais da antiguidade. Então, nessa reinvenção é a tentativa de trazer o humano para a cena central e não o sagrado. Então, o tema é a adoração dos reis, enquanto que no outro é o nascimento de Cristo. Veja como essa relação entre sagrado e humano vai sendo movimentada e deslocada de um lado para o outro. Na adoração aos reis, você tem no centro a configuração humana. De todos os lados que você olhar a figura, é sempre a presença humana que está no primeiro plano. No outro, no presépio, que nós conhecemos mais, o sagrado sai do recuo e passa a ser a cena principal. Depois, uma coisa muito bacana a perceber é que o Renascimento ele estreou a técnica do retrato. E esse artista alemão se autorretrata em suas obras. Então, uma coisa muito bacana foi que, quando eu perguntava às pessoas sobre o desenho, elas não reconheciam como sendo um presépio, mas elas reconheceram... Ferrei tudo aqui agora. Volta lá. Fui mexer aqui e desfigurou tudo. Mas elas reconhecem nessa figura central aqui, que está em pé, no desenho da tela, elas reconheceram como sendo Jesus Cristo. E eu dizia assim, mas por que é Jesus Cristo? Ah, por causa do semblante e dos cabelos longos. Então, o Albert Dürer, ele não só se retratou na tela, como ele usou também a figura de Jesus Cristo para se autorretratar. Então, outro elemento muito bacana é a questão da figura da família. Vejam que no primeiro, aqui do lado de cá, não tem a presença de José. E essa presença entra nessa cena de forma simbólica, representativa do sagrado, no final do século XVIII. O Papa Leão XIII institui o culto à família. Então, há uma necessidade de trazer o José para essa cena. A estrela, ela é uma representação importantíssima nas manifestações natalinas. Ela está nessa figura do presépio mais atual, mas ela não está de forma explícita na pintura do renascentista. Mas, se vocês fizerem um entrecruzamento das imagens imaginárias, vocês vão perceber que há uma triangulação entre Baltazar, Belchior e o outro Reis Magos. Eles formam um triângulo. E se eu pegar a figura de Maria, de Baltazar e de Gaspar, eles formam um outro triângulo superpostos, eles formam a estrela. Então, aí você tem uma forma simbólica imaginária. E as personagens, né? O outro elemento que a gente pode perceber é que, além do autor ter se retratado, você tem muito presente a figura do Baltazar como um dos reis negros. Nas representações atuais, há um embranquecimento desse personagem. Em todas as formas que vocês buscarem, aí vocês vão perceber isso. Isso acontece aqui no Brasil. Na América Latina, ao contrário, Baltazar é endeusado como um dos maiores representantes dos três reis. É o Baltazar, em toda a América Latina. E aqui no Brasil, nós estamos provocando o embranquecimento desse personagem. Muito bem. Então, eu gostaria de pensar que daqui a 500 anos, uma forma simbólica, religiosa, espacial, que nos é familiar,
parecerá muito estranha. Porém, fica o meu desejo de que, quando as luzes popularem na imensidão celestial, as pessoas serão arrebatadas pela presença inexplicável do sagrado. Num rincão distante, as folias de reis, com bandeiras, batuques, rezas e cantorias, seguirão a estrela à procura do menino Deus. Obrigada.